A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui nesse projeto Crescer na Graça e no Conhecimento. E é um prazer de estar aqui para falar do amor de Cristo, para aprender como é importante nós aprendermos mais da palavra do Senhor. E eu fiquei com o livro de Romanos. Então vamos aprender mais um pouco sobre este livro tão precioso e tão rico para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual, a nossa vida particular, nossa vida cotidiana. O Senhor Jesus tem muito a nos ensinar, que nós venhamos mais e mais aprender do Senhor Jesus. Então vamos aprender sobre Romanos. A Epístola aos Romanos foi escrita por Paulo, provavelmente na cidade de Corinto, na Grécia, enquanto ele trabalhava hospedado na casa de Gaio, e transcrita por um dos 70 discípulos, o escriba chamado Técio de Icônio. Há uma série de razões que convergem para a teoria de que Paulo a escreveu em Corinto, uma vez que ele estava prestes a viajar para Jerusalém ao escrevê-la, o que corresponde com Atos 20 e 13, no qual é relatado que Paulo permaneceu durante 3 meses na Grécia. Isso provavelmente implica Corinto, pois era o local de maior sucesso missionário de Paulo na Grécia. Adicionalmente, Febe, uma diaconisa da igreja em Cencreia, um porto a leste de Corinto, teria sido capaz de transmitir a carta a Roma, depois de passar por Corinto. Erasto, mencionado em Romanos 16 e 23, também viveu em Corinto, sendo comissário da cidade para obras públicas e tesoureiro da cidade em várias épocas, mais uma vez indicado que a carta foi escrita em Corinto. O momento exato em que ela foi escrita não é mencionado, mas foi obviamente escrita quando a coleta de ofertas para Jerusalém tinha sido montado e Paulo estava prestes a ir a Jerusalém, ou seja, no final da sua segunda visita à Grécia, durante o inverno que precedeu a sua última visita à cidade. O contexto de Romanos na vida de Paulo. Como em todas as epístolas de Paulo às igrejas, o seu propósito em escrevê-las foi proclamar a glória do Senhor Jesus através do ensino da doutrina, assim como edificar e encorajar os crentes que receberiam a carta. De particular preocupação para Paulo foram aqueles a quem esta carta foi escrita, aqueles que em Roma que foram amados de Deus, chamados para ser santos, conforme diz em Romanos 1:7. Porque ele próprio era um cidadão romano, ele tinha uma paixão única por aqueles na Assembleia dos Crentes em Roma, já que Paulo, até este ponto, visitado a igreja de Roma, esta carta serviu também como introdução para eles. Qual o tema central de Romanos? A Epístola aos Romanos, geralmente referida apenas como Romanos, é o 6º livro do Novo Testamento. Os estudiosos da Bíblia concordam que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Como é dividido o livro de Romanos? A carta de Paulo aos Romanos pode ser dividida em 2 grandes partes, onde a primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 11, que é uma parte doutrinária, e a segunda, que vai do capítulo 12 ao 16, trata da parte prática. E o livro é composto por 16 capítulos e 433 versículos. Aqui eu separei alguns versículos chaves, versículos lindos para a nossa meditação. Romanos 8:28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:37 diz assim: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra doutrina poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Romanos 10:9 ao 10 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
E em Romanos também 12 e versículo 1 digo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 19 também diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, subentendido. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E Romanos 16, 7 também diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Paulo usa várias pessoas e eventos do Antigo Testamento como ilustrações das gloriosas verdades encontradas no livro de Romanos. Abraão acreditou e justiça foi-lhe imputada por sua fé e não por suas obras, de acordo com Romanos 4, 1 ao 5 e de 4, 6 ao 9. Paulo refere-se a Davi, o qual reiterou a mesma verdade, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Paulo também usa Adão para explicar aos romanos a doutrina do pecado herdado. E usa a história de Sara e Isaque, o filho da promessa, para ilustrar o princípio dos cristãos sendo os filhos da promessa da graça divina através de Cristo. E nos capítulos 9 ao 11, Paulo narra a história da nação de Israel e declara que Deus não os rejeitou completamente e definitivamente. Em Romanos 11, 11, diz assim: mas permitiu-lhes tropeçar, somente até que o número total dos gentios seja trazido à salvação. Resumindo, o livro de Romanos deixa claro que não há nada que possamos fazer para nos salvar. Toda boa obra que já fizemos é como um trapo imundo diante de Deus. Tão mortos em nossos delitos e pecados, estamos em apenas a graça e a misericórdia de Deus podem nos salvar. Deus expressou a sua graça e misericórdia ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, não somos mais controlados por nossa natureza pecaminosa, mas pelo Espírito. Se fizermos a confissão de que Jesus é o Senhor e cremos que Ele ressuscitou dos mortos, somos salvos, nascidos de novo. Precisamos viver uma vida oferecida a Deus, como um sacrifício vivo para Ele. A adoração do Deus que nos salvou deve ser o nosso maior desejo. Talvez a melhor aplicação em Romanos é 1 e 6, que nós não venhamos nos envergonhar do Evangelho. Vamos todos ser fiéis em proclamar. Amém?